paz e a graça do Senhor Jesus sejam com você nessa manhã abençoada de sábado. Nós da comunidade cristã em Ceilândia louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa manhã falando a você sobre as bênçãos de Deus, sobre as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nessa luz nós queremos destacar a salvação que Deus providenciou ao homem, uma salvação que fala de um perdão incondicional, de um cordeiro substituto, puro, sem defeito, que tira o pecado do mundo, de sangue derramado por você e por mim. Uma salvação que fala de um homem, Jesus, que morreu na cruz por você e por mim. Saiba um pouco mais sobre tão preciosa salvação com o Bispo Alexandre Rodrigues. Que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês em casa nesta manhã de sábado. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa comprometido com a edificação do corpo de Cristo. Um programa que tem um compromisso sério, único e exclusivo com a Bíblia Sagrada, com a Escritura de Deus, com a Palavra de Deus e nada e nenhuma relação com as tradições humanas. Por isso queremos convidar vocês que estão em casa a pegarem vossas Bíblias, abram conosco, vamos juntos fazer uma investigação desse tema tão importante que é a justificação pela fé. Esta já é a quarta mensagem que nós estamos tratando sobre esse tema de extrema importância, porque se nós não tivermos uma compreensão clara a respeito da nossa salvação, como poderemos então desenvolvê-la e chegar até o final e tê-la consumada? Portanto, abra comigo a Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículos de 6 a 9, que diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Queridos, esse texto, ele é de extrema importância para nós, no entendimento da salvação de Deus, porque ele nos dá um parâmetro, porque ele nos apresenta uma pessoa, uma figura profética a respeito de todos aqueles que um dia haveriam de ser salvos. Abraão aqui é colocado como protótipo, como modelo daqueles que no futuro haveriam de ser salvos, haveriam de ser chamados, haveriam de ser justificados, como foi Abraão. Portanto, ao falarmos sobre a salvação de Deus, nós não podemos negligenciar o estudo dessa figura importante que foi Abraão no contexto da salvação. O apóstolo Paulo, quando trata a respeito da salvação do homem, apresenta Abraão como modelo de salvo. Por isso ele diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Abraão é o protótipo, é a semente, é o modelo, e portanto te convido à investigação bíblica do contexto e a história de Abraão em Gênesis capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12 de Gênesis. O capítulo 12 trata a respeito do chamamento de Abraão. Quando Deus aparece a Abraão e o chama para que ele saia de uma terra corrupta, de uma terra corrompida, para que ele saia da terra maligna onde ele se encontrava e que ele fosse então a direção a uma boa terra que emana leite e mel, que o Senhor havia prometido a ele. Todavia, é importante que nós entendemos que o chamamento de Abraão aconteceu dentro de um contexto. Se não compreendermos o contexto onde aconteceu o chamamento de Abraão, pouco poderemos entender sobre a salvação de Deus. É por isso que eu te chamo a atenção ao que está no capítulo 11 de Gênesis, a Torre de Babel. Diz assim: ora,
Em toda a terra havia apenas uma única linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Acredito que todos que estão nos ouvindo esta manhã já leram essa história, ou de alguma maneira já ouviram falar dessa história. É uma história muito conhecida, todavia é importante e necessário que nós enxerguemos esse texto além da perspectiva histórica, que venhamos a considerá-lo dentro do seu contexto espiritual. Sabemos que isto aconteceu logo após o dilúvio, porque no capítulo 6 nos é dito que a maldade havia enchido a terra, que os homens haviam se corrompido ao máximo, que a violência enchia todos os limites da terra, e por causa dos pecados dos homens, Deus decidiu julgar aquele povo e Deus decidiu destruí-los cabalmente com o dilúvio. Todavia, Deus preservou Noé e a sua família, um total de 8 pessoas. Quando eles então saíram da arca, a Bíblia diz que eles começaram tudo de novo, um novo processo de crescimento, de multiplicar e encher a terra. Foi aí que nós chegamos ao capítulo 10 e capítulo 11, quando os pós-diluvianos, Noé e sua família, as 8 pessoas, chegaram a constituir uma sociedade, porque eles começaram a crescer e a se multiplicar e tornaram um povo numeroso na terra de Sinar, ou na terra de Sinear. Aí então começou as indagações do coração. Vai que Deus resolve novamente destruir a terra com água. Ou vai que novamente Deus, olhando para nós, queira nos destruir como fez com os nossos pais, os antediluvianos. Foi aí que surgiu a grande ideia. A ideia de que eles se reunissem, unissem as forças, formassem um só complexo humano, social, político e religioso. Está expresso nas palavras: vinde, edifiquemos para nós uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O objetivo da cidade, o objetivo da torre, é que eles pudessem perpetuar o nome daquele povo. Ora, se o nome dos antediluvianos foram apagados com o dilúvio da face da terra, então agora eles tinham o objetivo de perpetuar o nome deles sobre a terra. Era como que dissesse assim: ora, se Deus quiser nos destruir novamente, que Ele mande o dilúvio. Somos capazes de erguer uma torre que transcenda o dilúvio, uma torre que nos leve aos céus, uma torre tão alta que possamos estar acima do juízo de Deus. Em outras palavras, eles estavam afirmando: nós somos capazes de, por nossas próprias mãos, por nossas próprias obras, construirmos e edificarmos a nossa salvação. Essa é mais uma versão da doutrina da justificação por meio de obras. Na verdade, o que nós temos aqui como uma semente, hoje está espalhado e está frutificando nas mais diversas ramificações denominacionais evangélicas, que acreditam que a salvação é uma conquista humana, que pensam que a salvação é conquistada pelo esforço humano. Observe, eles aqui pegariam o barro, iriam então cozer o barro, iriam assar o barro em fornalhas para fazer tijolos.
Observa que é um trabalho árduo. Quem conhece o processo de fazer do barro tijolos sabe que é um processo ardoroso, é laboroso, exige muito suor, muito trabalho, muita dedicação, é um calor terrível naquelas fornalhas, mostrando que eles se empenhavam em produzir um material para que desses tijolos eles construíssem uma escada que o levassem aos céus. Por isso afirmam, uma torre cujo tope alcance os céus. Será que isso, amado irmão sincero, não está em contraste quando diz no Evangelho de João, acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 51, dizendo: e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Novo Testamento fala-nos também de uma escada que une a terra aos céus. Essa escada que, de modo que o homem possa galgar e subir até alcançar os céus, é dito em João capítulo 1, versículo 51, que é o Filho do Homem. Ora, Jesus é a escada que une o céu e a terra. Por isso ele próprio declarou: eu sou o caminho. Olha, ele é o caminho, ele é a escada. Ninguém pode ir ao Pai se não for por intermédio de Jesus, que é a escada e que é o caminho. Todavia, estes pós-diluvianos rejeitaram completamente o Cordeiro, rejeitaram completamente a escada que é Cristo Jesus e falaram: nós podemos construir a nossa própria escada, que é uma torre que alcance os céus. O homem querendo construir uma escada própria que o leve a Deus, que o livre do juízo, que o livre de qualquer tipo de condenação da parte de Deus, por meio dos seus próprios esforços. O que nós temos aqui, na verdade, é uma declaração daquilo que hoje é tão corrente no nosso meio. Querido irmão, investigue aquilo que você crer. Observe, se você é alguém que está acreditando, sendo levado por corrente de raciocínio, que você deve produzir a sua própria escada que te leve aos céus, por meio de obras humanas, por meio de obras da lei, que se você não fizer isso, aquilo não será salvo, se você não guardar o sábado não será salvo, se você comer essa espécie de comida não será salvo. Cuidado, que esta é uma nova maneira de se edificar uma torre de Babel que te leve até os céus. Você deve escolher. Se você quer ir até o céu, você pode. Agora, existe a tentativa humana, que é a torre de Babel, uma escada que levaria o homem a Deus, uma suposta escada que poderia ser o caso de levar, não fosse a intervenção divina e falar: este meio não poderá trazer o homem a mim. Ou você pode escolher a escada que também leva o homem a Deus, que é Cristo Jesus. Um é o meio divino, o outro é o meio humano. Portanto, nós temos aqui em Gênesis capítulo 11 o quadro de uma sociedade, o quadro de um povo que acreditava ser possível salvar a si mesmo do juízo divino. E foi nesse contexto, no meio dessas pessoas, no meio desses idólatras, que se encontrava um homem chamado Abraão. E é aqui onde Deus vai tirar Abraão deste meio. É aqui que Deus vai salvar Abraão, Deus vai justificar Abraão, a fim de servir de protótipo, de modelo, de semente, para todos aqueles que haverão de ser salvos. Neste caso, Abraão está em contraste e em confronto com estes que queriam edificar para si uma torre, propósito este frustrado por Deus. Todos aqueles que planejam construir essa escada para chegar a Deus terão seus projetos frustrados.
Antes que consigam construir tal torre, a Bíblia diz: caiu a grande Babilônia. Deus intervirá e os propósitos dos homens serão plenamente declarados inúteis, incapazes, impotentes, pois o homem nunca conseguirá chegar a Deus por si só. Como Jesus declarou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então olhe para Abraão. Abraão habitava no meio deste povo. Quem sabe Abraão também não ajudou a queimar alguns tijolos? Quem sabe Abraão também não cresce do mesmo modo que essas pessoas? Inclusive a própria Bíblia declara que Abraão era idólatra. E Abraão não era diferente desses pecaminosos. Abraão não era diferente desses pagãos. Abraão vivia no meio de um povo perverso, de lábios impuros, de um povo idólatra. O próprio Abraão, seu pai Terá, seu irmão Naó, os seus pais, as suas famílias, eram todos idólatras. Mas a Bíblia diz que Deus interviu neste meio para salvar Abraão. E como foi que Deus salvou Abraão? Será que Deus falou: Abraão, eu vim aqui falar para você que se você cumprir a lei, se você cumprir com essas regras, se você não mais jogar futebol, se você não mais usar esse tipo de roupa, se você não mais comer esse tipo de alimento, se você não mais e não fizer essas coisas, então te dou o direito de ser salvo. Foi assim que aconteceu? O apóstolo Paulo diz: é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Em Atos capítulo 7, está escrito no discurso de Estevão: o Deus da glória apareceu a Abraão quando este estava ou habitava em Ur da Caldeia e lhe disse: Abraão, sai da tua terra e vem para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Queridos, aqui se estabelece o primeiro princípio que deve ser analisado. Quando Deus olhou para aqueles habitantes da Ur da Caldeia, ali havia várias pessoas e Abraão não era diferente de nenhum deles. Abraão era tanto pagão quanto qualquer outro. Abraão estava no meio perdido, cego como qualquer outro. Mas a Bíblia diz que Deus olhou e escolheu Abraão. Abraão foi o escolhido de Deus entre todos os povos. Aqui está o princípio claro da eleição e da escolha divina. A salvação começa quando Deus escolhe as pessoas. É por isso que a Bíblia Sagrada nos chama de raça eleita. Nós somos os eleitos de Deus. Verifique comigo no livro de Efésios, capítulo 1. Olhe só o que diz a Bíblia Sagrada no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ora, quando Deus olhou então ali para aquele povo, aqueles que estavam na tentativa de erguerem a torre, a escada que o levasse aos céus, Deus olhou e dentre todos eles, Deus escolheu Abraão. O que procedeu depois da escolha? O Deus da glória, quando tem a palavra glória, Atos capítulo 7, versículo 2, está enfatizando a questão da iluminação, da luz, do brilho. O Deus da glória apareceu a Abraão. Ora, foi Deus quem buscou Abraão. Abraão não buscava a Deus. Hoje em dia existe uma falsa presunção, um falso conceito, uma falsa base de que os homens buscam a Deus. Ora, a Bíblia diz que ninguém busca a Deus. Basta que você leia Romanos, no capítulo 3, e você verificará essa verdade explícita. Capítulo 3, versículo 10 em diante. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É por isso
que Abraão estava lá e ele não buscava a Deus. Foi Deus quem o escolheu. Efésios capítulo 1, versículo 4. Foi Deus então quem o buscou. O Deus da glória apareceu. Deus foi no encalço de Abraão. Deus foi buscar Abraão no poço onde ele se encontrava. E quando Deus buscou Abraão, procurou Abraão, a Bíblia diz que ele apareceu como Deus da glória, porque Deus então procedeu com a iluminação. Nós temos a escolha divina, o buscar divino, e agora nós temos o iluminar divino. Deus apareceu, iluminou Abraão, e quando a luz de Deus brilha no coração do homem, o homem não tem outra alternativa, porque os seus olhos são abertos, e agora o homem pode contemplar a si mesmo. Ele pode ver quem ele é, pecaminoso, sujo, perdido, destituído. E ele pode contemplar quem é Deus, santo, justo e bom. Não é o caso de Isaías? Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quando ele diz que viu o Senhor, quando os olhos são abertos e a pessoa tem então a revelação de Deus, quando a luz brilha, a cegueira é dissipada, o que acontece? Isaías fala: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ora, quando Deus ilumina o homem, ele enxerga a si mesmo, enxerga a Deus, e então a fé, que é um dom divino, é dada, é oferecida, é plantada, é infundida no coração do homem. Não pensem que o ato de crer é um ato do homem. Leia comigo, por favor, um texto do livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui estão os passos do processo de salvação. Estamos falando resumidamente, mas em mensagens posteriores vamos abordar cada aspecto com maiores detalhes. Primeiro, a eleição divina, porque ele olha para a Mesopotâmia e escolhe Abraão entre todos os que ali estavam. Isso é confirmado em Efésios capítulo 1, versículo 4. Em seguida, é o buscar divino. Ou seja, é Deus quem busca o homem. Está em Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há quem busque a Deus. Versículo 11. Não há quem entenda, não há justo. Ninguém pode buscar a Deus por iniciativa própria. É Deus quem busca o homem. Por esta razão é que nós temos a parábola do bom pastor, onde diz que quando a ovelha se extraviou, foi o pastor que foi buscar a ovelha. É o buscar divino. Também a parábola da dracma perdida, a mulher que tinha 10 dracmas e uma foi perdida. A Bíblia diz que foi a mulher que foi varrer a casa, foi a mulher que acendeu a candeia para iluminar o pecador e encontrá-lo onde quer que ele estivesse perdido. É o buscar divino. Primeiro é a escolha divina, depois é o buscar divino. E terceiro, o Deus da glória, quando aparece Abraão, o Deus da glória é o Deus que resplandece, é o Deus que brilha, é o Deus que ilumina, porque se Deus não iluminar o homem, jamais o homem reconhecerá que é pecador e que Deus é santo e que precisa se render a Ele. É aí que em seguida, uma vez iluminado, o coração se dilata para Deus. As vias do coração, da alma e do Espírito são abertas para Deus e o Espírito Santo projeta, infunde e planta a fé que é um dom de Deus. Isso prova que é o contrário do que os pós-diluvianos queriam fazer. Eles queriam a salvação do juízo de Deus.
todavia, por meio de construir para si uma edificação de uma torre que o levasse aos céus. Méritos próprios, obra própria, métodos humanos, é a lei que exige do homem para que ele faça, que ele se esforce, que ele sue. Todavia, esse projeto é um projeto falido, porque a salvação de Deus depende da escolha divina, depende do buscar divino, depende da iluminação divina, depende da fé, que é um dom de Deus. E quando então o homem crer de todo o seu coração, depois de escolhido, depois de buscado, depois de iluminado, depois que ele creu no Evangelho. Efésios capítulo 1, versículo 13. Este é selado com o Espírito Santo da promessa. Como será esse selo? Será que é um carimbo? Não! É o próprio Espírito de Deus que vem habitar dentro do homem como garantia, como penhor, que aquele homem agora pertence a Deus, é de Deus e aguarda pelo dia da redenção completa de seu corpo, a salvação plena da alma. Esta é a grande revelação de Deus. É o caso de Abraão que creu em Deus. É por isso que lá no livro de Romanos, abra comigo a Escritura Sagrada, no capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Ou seja, os homens que perecerem no lago de fogo estarão recebendo o salário, a justa recompensa pelos seus atos. Mas a vida eterna em Cristo Jesus não é salário, não é recompensa, não é mérito humano, mas é um dom, é uma dádiva gratuita que Deus concede voluntariamente àqueles que Ele próprio escolheu. Isso também fica bastante confirmado no próprio livro de Romanos, voltando um pouquinho, capítulo 5, versículo 15, que diz: todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Falando da vida eterna e da salvação, a Bíblia chama a salvação de Deus de dom gratuito. Aquilo que Deus concede gratuitamente. Com esta mensagem, nós começamos a entrar na doutrina neotestamentária sobre a salvação do homem. Talvez muitos estejam espantados com o que estamos dizendo. Eu quero pedir a você um voto de confiança. Continue estudando a Bíblia, continue lendo e investigando cada texto, para que a Bíblia seja, por si só, capaz e suficiente de te convencer de que a salvação não é conquistada pelo esforço e pelo mérito humano, mas que é um dom de Deus. A justificação é por fé e por fé somente.